Boa tarde aos estudantes aí do terceiro ano da Escola Estadual Joaquim de Freitas. Bom, nós vamos aqui abordar as atividades do PET da terceira semana de Filosofia. Lá na página 116 de todo o PET, fala que a terceira semana o eixo temático é discutir sobre os valores. E os temas ou os tópicos a serem discutidos é liberdade e determinismo. Também fala dos conteúdos, vai se discutir ética, a questão do existencialismo e da condição humana, né? Bom, aqui logo no tema 1, falando sobre liberdade e determinismo, fala de algumas coisas iniciais em relação a que já nascemos com elas. O nosso DNA, a família que nós pertencemos, os costumes tradicionais que nós não escolhemos, mas quando viemos ao mundo já estavam aqui dados, né? E diz assim: você lê esse texto graças à oferta de oxigênio, quer dizer, uma coisa já pré-existente, clima, pressão, atmosfera, que são coisas ideais para que o planeta ofereça a você. Ora, na semana passada a gente viu sobre a questão de cultura, né? Do ponto de vista cultural, internalizou-se que esses valores morais, os costumes, as experiências de gênero compartilhados pela nossa sociedade, né? Nos passam a visão de que esses são valores intocáveis, mas na verdade são mutáveis. A cultura pode ser modificada pelo próprio homem. Aqui, inclusive, fala dessa liberdade e determinismo em um texto que nós vamos ler aqui, que o texto que segue evidencia a dificuldade que há entre definir a vida humana como um produto do destino, né? A nossa vida é um produto do destino, do determinismo, algo que já está determinado, ou é uma consequência de nossas escolhas conscientes da própria liberdade. E aqui ele vai abordando. O primeiro texto fala assim: talvez sejamos tentados por um sentimento de liberdade, de reconhecimento que podemos sempre escolher, que nos aparece de súbito, mas é preciso investigar a fundo para que não sejamos pegos de surpresa. As evidências em favor da liberdade são percebidas em atos simples, como querer levantar o braço, caminhar, pensar, né, em tomar um sorvete. Aparentemente somos livres para tudo isso. Mas será que nossas ações são mesmo livres? Pensamos na situação de matar a sede, né? Se matar a sede com um grande copo d'água. Pode-se caracterizar esse ato como sendo livre ou devemos atrelá-lo necessariamente à sede que o ocasionou? É uma relação de causa e efeito que pode ser observada em todas as nossas ações. Eis o drama em que nos colocamos. Para que fiquem mais claras as consequências éticas do nosso problema, lembrando que ética trata de quê? De tudo aquilo que diz respeito à ação humana. Imaginamos as seguintes situações. Primeiro, que somos todos livres, podemos fazer aquilo que nos der na telha. Não há qualquer restrições, nem lei, nem normas, né, nem obediência à autoridade a quem devemos satisfação. Nesse cenário utópico, né, que não é uma realidade, é uma utopia imaginária, né? Uma realidade, uma coisa imaginária. Conseguiria o homem construir para si uma sociedade boa e justa?
teriam todos os mesmos direitos? Basta observarmos os conflitos diários em uma sociedade regrada para imaginarmos que a liberdade total e absoluta não constituiria uma sociedade justa. E mais na frente fala assim: consideramos a liberdade a partir de um segundo cenário. Imaginamos agora que todos os nossos atos são condicionados por uma série de fatores que, tomados em conjunto, nos permite afirmar com algum grau de certeza quais serão as nossas escolhas. Nessa perspectiva, nada do que fizermos ou pensamos parecerá livre. A causa de nossas ações, os condicionamentos podem ser os mais diversos. Pode ser, por exemplo, de ordem genética, o que implica que, por mais que eu queira, não serei mais alto do que estabelece meus genes. De ordem ambiental, que se pode ilustrar pelas influências que sofremos do ciclo de pessoas com as quais convivemos. Ou pode ser de ordem divina onisciente, que implica que tudo que já está predeterminado para nós e apenas fizemos o que deveríamos fazer, não nos restando nada a não ser cumprir o destino. Ou ainda da ordem das paixões, das inclinações que sentimos, como a sede, o medo, o amor, a coragem, que são antecedentes causais de atos possíveis de ser previstos, entre outras coisas. Como podemos observar, a questão acerca do determinismo e da liberdade pode ser colocada de várias formas, sem que, contudo, podemos chegar a alguma conclusão da qual se possa dizer: eis a verdade, né? Bom, aqui o texto, mais à frente, vai abordar a questão da existência que precede a essência, com base no filósofo francês Jean-Paul Sartre, que também teve a contribuição posterior de Martin Heidegger, um filósofo alemão que escreveu uma grande obra chamada Ser e Tempo. Mas vamos a algumas pinceladas do que seja a questão da liberdade, né? Da liberdade. Eu tenho alguns ensaios aqui que eu anotei. Durante o transcorrer da vida humana, o homem ele vai se transformando. Quando o homem surgiu na Terra, segundo alguns pesquisadores, pensadores, ele vivia em estado de natureza. O que é o estado de natureza? É um estado sem regramento, sem leis, sem civilização, onde o direito a todas as coisas pertencia a todos. E aí não se tinha cerca, não se tinha propriedade privada, por isso o homem era nômade. Ele procurava em cada época um lugar para colher seus frutos, fazer sua caça, se estabelecer num lugar onde tivesse água, e ali a comunidade humana, o agrupamento, se estabelecia até onde os recursos naturais pudessem dar sobrevivência a eles. Mas com o passar do tempo, o homem foi desenvolvendo a linguagem, foi desenvolvendo alguns artifícios, como criou-se, né, a criação do fogo. O fogo fez com que ajudasse o homem a cozinhar os alimentos. Também o homem se fixou em um lugar e começou a arar a terra. Veio a agricultura. Com o fogo, o homem começou a fazer uso de moldar os metais, fazer utensílios de guerra, utensílios para caça, né, e guerra, utensílios também para utilidades domésticas, e o homem passou, de certa forma, a dominar os animais, ter espada, ter armas. O fogo amedrontava os animais, e com isso o homem começou a ter um certo domínio com suas técnicas sobre a natureza. Mas só que surgiu um sentimento de pertencimento da terra, o homem começou a
ter aquele sentimento de pertencimento à terra. A terra pertencer a ele. E aí surgiu a propriedade privada. E segundo Jean-Jacques Rousseau, em seu livro Da Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ele fala exatamente que aí se originou, a propriedade privada foi a causadora, a causa que fez com que os homens passassem a ser desiguais, e a desigualdade provocou diversos problemas sociais, como até hoje persistem essas desigualdades. Mas cada filósofo, em seu transcorrer de sua abordagem, ele vai traçando o que é liberdade. Então, o homem, no seu estado de natureza, era plenamente livre. O Jean-Jacques Rousseau fala, inclusive, que o homem nasce livre, né? Nasce livre, nascer livre. Para Rousseau, nascer livre todos os homens, mulheres, negros, os índios, e todos os povos nascem livres. Então, o homem não teria direito de subjugar o outro para a escravidão. Mas, infelizmente, o domínio, né? O domínio de povos mais aguerridos, mais bem equipados na guerra, passaram a fazer de seus povos derrotados de escravos, assim como aconteceu na Grécia Antiga. A liberdade passou a ser um bem não tão considerado como um bem essencial à própria vida. Quer dizer, um direito do próprio homem, a liberdade. Para Rousseau, o homem nasce com esse bem impenhorável, quer dizer, um bem que não se negocia. Não se pode destituir o homem de sua liberdade, segundo Rousseau. Mas, infelizmente, o homem ele vai com o seu domínio sobre os demais homens, usando a força, fazendo a subjugação dos outros homens, infelizmente. E aí é por isso que Thomas Hobbes, na contraposição a Rousseau, porque Rousseau fala que o homem nasce bom e depois a sociedade que o corrompe, Hobbes vai dizer ao contrário. Thomas Hobbes vai dizer, o inglês vai dizer, não, o homem nasce mal, é a sociedade que o corrompe, né? Não, o homem nasce mal, é a sociedade que o melhora, o civiliza, quer dizer, torna menos agressivo, menos mal. Por isso precisa das regras do Estado, da polícia, da segurança, para fazer ele ser coagido a cumprir as normas que a sociedade estabeleceu para a paz. Mas vamos a algumas narrativas aqui que nós falamos. Segundo Carneades, filósofo grego nascido em Cirene, 214 anos de Cristo, ele diz que os homens fizeram leis de acordo com os seus interesses particulares. Bom, para ele, justiça e injustiça eram uma questão de pura conveniência. Olha aí. Hobbes fala da natureza humana, desconfia dessa natureza. Hobbes não acredita no homem em sua natureza bondosa, né? Ele acha que o homem não é esse animal bondoso, conforme Rousseau descreve, como também ele contesta Aristóteles, ele faz a contestação do livro de Aristóteles, do Cidadão, logo no início do capítulo, ele ironiza Aristóteles dizendo o seguinte: a maior parte daqueles que escreveram alguma coisa a propósito das repúblicas, ou supõe, ou que nos pede, ou que requer, que acreditamos que o homem é uma criatura que nasce apta para a sociedade. Os gregos chamavam zoon politikon, quer dizer, o homem político. E sobre esse alicerce eles erigem a doutrina da sociedade civil, como se para se preservar a paz e o governo da humanidade nada mais fosse necessário do que os homens concordarem em firmar certas convenções e condições em comum que eles próprios chamaram de então de leis. Axioma este que, axioma uma construção teórica, uma afirmativa, né?
uma defesa teórica, embora acolhida pela maior parte, contudo, sem dúvida, falso. Um erro que procede de considerar a natureza humana muito superficialmente. Bom, Hobbes não considera o homem bom, mas para ele nasce mal, né? Aí vem a questão da negação da liberdade desde os primórdios, das primeiras civilizações, índios, mulheres, crianças, eles não eram inclusos nesse direito à liberdade. Por que não eram inclusos? Porque desde a antiguidade, remota, desde a antiguidade até a concepção segundo aristotélica, né? Aristóteles, essas categorias de índios, mulheres e crianças estarem incluídas, devemos dizendo que o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural. E essa deficiência natural necessitaria, assim como os índios e as crianças, de serem tutelados. Então, é a condição dada, né, a doutrina que se construiu de que mulheres não tinham plena capacidade intelectual, de autonomia intelectual ou da razão. Em consequência disso, quem não tem plena capacidade de consciência, de intelectualidade, de razão, de logos, ele tem que ser tutelado. Assim fizeram com os índios, quer dizer, os colonizadores europeus, quando vieram aqui, a primeira coisa que eles fizeram é definir que os índios eram incapazes. Eles precisavam ser tutelados. Então, eles condicionaram que eles, europeus, colonizadores, eram de uma espécie humana superior. E os índios, uma espécie humana inferior. E por serem mais fragilizados, eles têm que ser tutelados. Tutelados no sentido de, se é tutelado, então não tem a plena autonomia de gerir as coisas. Portanto, as terras dos índios deveriam ser tomadas, administradas pelos colonizadores. Os índios seriam uma espécie de homens infantis, infantilizados, sem autonomia de decidir, de deliberar sobre sua vontade, sobre sua consciência, sobre sua liberdade. Então, eles iriam ser como se fosse uma espécie de guardados, né? Protegidos. Essa proteção deu no que deu. Gerou uma certa escravidão que os índios se rebelaram, mas trouxeram os negros na atitude mais insana que o homem criou, foi a escravidão. Expropriar, quer dizer, arrancar do seu próprio solo natal, sua terra natal, para, né, rasgar os mares, os oceanos, retirando completamente sua liberdade para vir aqui na condição de escravo, de mercadoria, transformados em mercadoria. Então tem essa coisa insana, né? Que nós abordamos. A questão também, Nietzsche também aborda a questão também do homem enquanto rebanho, né? Quando o homem, a moral, a genealogia da moral. Ele faz um contexto onde a moral, em seu contexto genealógico, pode ser entendida, portanto, como uma doutrina que rege as relações de dominação sobre as quais se desenvolve o que chamamos de vida em sociedade. Para ele, a moral judaica cristã transformou o homem, os fracassados, em pessoas a serem protegidas pela religião, né? Principalmente a religião judaica cristã, o cristianismo em si, judaico, né, também. E aí ele faz a crítica de que os mais fracos são exaltados, né? Os mais fracos, os ressentidos da sociedade, aqueles que estão ressentidos porque não obtiveram sucesso,
E ele fala exatamente que esses ressentidos vão ser liderados por sacerdotes. E os sacerdotes vão levar esses ressentidos ao ódio e ao ressentimento em relação aos mais fortes. Então, é preciso criar um discurso onde os mais fortes devem ser odiados. E a religião é que deve defendê-los, né? E a religião alimenta esse discurso de que o mais fraco tem que ser protegido, tem que ser exaltado. É o mais fraco que vai para o céu. Mas o sofrimento, ele é perpetuado, né? A religião tem que perpetuar esse sofrimento para se nutrir dele. Senão, a religião não teria sentido, né? Aí, ele fala que o rebanho é culpado quando transgride leis divinas, a transgressão recebe o nome de pecado, a culpa é mais do outro. O rebanho errou, experimentou o remorso, né? Então esse remorso é que alimenta a vingança contra os mais fortes da sociedade. E aí é uma discussão muito interessante, porque Nietzsche vai fazer uma crítica à construção da moral judaica cristã, né? O que é que levou ele a definir isso? Ele fala inclusive o seguinte, que a moral de rebanho não é assegurada, muito menos definitiva. Nietzsche mostra a força que essa adquire na sociedade. Ele fala, o problema moral é de suma importância. Os valores morais são os orientadores do conhecimento, das artes, das aspirações políticas e sociais. Por isso, são o cerne da formação da civilização. A moral do rebanho está diretamente relacionada ao processo de socialização do homem, assim como o ressentimento. O autor nos revela que o ressentimento é a gênese da valorização moral do rebanho. Ele fala dessa contradição entre a moral judaica cristã levou à exaltação exatamente de algo que não deveria exaltar. Mas no livro de Marlene Chauí, ela fala de 3 concepções de liberdade, né? 3 grandes concepções de liberdade. A primeira concepção vem da parte de Aristóteles, escrita no livro Ética a Nicômaco, onde diz Aristóteles que é livre aquele que tem em si mesmo princípio para agir ou não agir. A liberdade para ele é concebida como o poder pleno, incondicional da vontade para determinar a si mesmo, isto é, para autodeterminar-se. É pensada também como a capacidade que não encontra obstáculo para se realizar, nem é forçado por coisa alguma para agir. Trata-se da espontaneidade plena do agente, quer dizer, a vontade própria, sem nenhuma amarra, sem nenhuma força estranha, externa, lhe obrigando a fazer o que você não quer. Então essa liberdade, ela necessita é a escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo, né? Para Sartre, né? No livro Ser e Nada, é um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele também vai na mesma linha de Aristóteles, onde ele fala, quando julgamos estar sob o poder de forças externas mais poderosas do que nossa vontade, esse julgamento é uma decisão livre, pois outros homens, nas mesmas circunstâncias, não se curvaram nem se resignaram. Quer dizer, ele disse, mesmo que você esteja diante de circunstâncias bastante adversas na vida, você pode ou se resignar, aceitar aquilo que está lhe impondo, ou que você acredita que algo está lhe impondo, ou você se rebelar contra, né? Há pessoas que se rebelam, outras que não se rebelam. Antigamente, o casamento na sociedade patriarcal, na concepção da sociedade patriarcal antiga,
o casamento de uma certa jovem era a escolha dos pais, né? Principalmente do pai. O pai escolhia o marido, o esposo da filha, para a filha. Era ele quem aprovava. E aí era uma condição externa, né? Uma força externa impondo ao ser da filha fazer aquilo que estava sendo imposto pelo pai. Ora, tinha filhas, mulheres que aceitaram, outras que não. Mas a maioria ia pelo caminho da aceitação, da resignação. Se resignar significa aceitar, se conformar com, embora contraria a sua vontade, né? E falando de vontade, Nietzsche fala exatamente que o homem é vontade. Nietzsche fala que o homem é mais vontade do que a própria razão. Quer dizer, Nietzsche fala que o que precede no homem é a vontade, as paixões. A razão, ela vem para depois intermediar ou administrar as vontades. Mas o que vem primeiro, o que é a vida dentro do homem, é a própria vontade em fazer as coisas, em viver. Então, essa é uma das concepções da liberdade, abordada as concepções de Aristóteles, também abordadas as concepções em Sartre. E vamos continuar assim. Em termos, para Sartre, conformar-se ou resignar-se é uma decisão livre. Tanto quanto não se resignar, não se conformar, lutando contra as circunstâncias. Negros que eram escravizados, outros se resignaram, passaram longos anos na escravidão. E tiveram os negros que se rebelaram, como o Zumbi do Palmares, não aceitou, liderou rebeliões e formou o Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, né? E assim muitos negros também se rebelaram, quer dizer, não aceitaram aquela situação imposta pelos colonos europeus portugueses aqui no Brasil. Quando dizemos que não podemos fazer alguma coisa porque estamos fadigados, a fadiga é uma decisão nossa. Tanto assim que uma outra pessoa, nas mesmas circunstâncias, fadigado também, poderia decidir não se sentir cansado e agir. Acontece isso, né? Ah, estou fadigado e cansado, não vou estudar. Muitos não estudam porque alegam estar cansado. Então é uma condição que você impôs. E muitos, apesar de estarem cansados e fadigados, estudam. Também é outra decisão, é a escolha. É a liberdade de escolher. De maneira que, quando dizemos estar enfraquecidos, por isso não iremos termos força para fazer alguma coisa, a fraqueza é uma decisão nossa. Pois um outro poderia, mas mesma circunstância, não se considerar fraco e agir. Davi contra Golias. Todos do exército de Israel disseram: eu não vou lutar contra esse gigante chamado Golias. É um monstro terrível, um homem com quase 3 metros de altura, forte, aguerrido, experiente. Não há condições, não tem a menor chance. Davi, tão pequeno, disse: eu vou. Escolheu lutar, embora fosse pequeno e frágil. E venceu, né? Segundo a história bíblica. Então, as alegações de que não podemos fazer ou não vamos fazer porque algo nos atrapalha, nos impede, para Sartre e também para Heidegger, no existencialismo, ninguém é coitadinho. Não há coitadinhos. Há escolhas. Nós somos livres para escolhermos. Quer dizer, inclusive Sartre fala que o homem está condenado a ser livre. Ora, são duas palavras contraditórias. Condenação quer dizer preso. Livre quer dizer liberdade. Como é que é essa contradição, condenado? Ele fala não, que o homem nasce na condição de ser livre. Ele não pode renegar esse direito inerente a ele mesmo. Ele já nasce com o direito de ser livre, de condicionado a ser livre, né? Não podemos nos submeter a algo que impeça o nosso exercício da cidadania. Mas nós sabemos que hoje existem as limitações externas que nos condicionam também a tomarmos as decisões.
Como, por exemplo, o apartheid na África do Sul. Existia uma lei onde as rebeliões contra o apartheid era punida com punições severas, inclusive com morte, condenação à morte ou prisão perpétua, como aconteceu com Mandela. Nelson Mandela, ele se renegou a obedecer às leis do apartheid, lutou contra elas, foi preso, mas não se resignou. Ele agiu, ele se rebelou, ao ponto de insurgir contra todo aquele sistema, uma população inteira. E chegou-se a derrotar o sistema do apartheid. Mandela foi livre e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul depois do apartheid. Então, é uma maneira de exercer a sua liberdade, assim como também foi Mahatma Gandhi na Índia. Ele lutando contra a opressão inglesa, a Índia era uma colônia inglesa, e ele simplesmente não pegou em armas, mas defendeu a desobediência civil. Vamos tomar decisões aqui contrárias ao sistema. Não vamos usar a força, não vamos usar a violência, mas nós não vamos obedecer. Nós vamos nos rebelar. Então, essa desobediência civil é um ato também de exercício de liberdade, né? Que a história conta tantos exemplos, tantos e tantos exemplos, como o pastor que mataram nos Estados Unidos, que é Martin Luther King, né? Ele tem um discurso, inclusive, que ele fez, uma marcha que ele fez nos Estados Unidos, e essa marcha foi impedida à base de bala, de violência da polícia contra os negros, e ele liderou um movimento de não pegar ônibus. Os negros não pegaram ônibus por quase um mês, andavam a pé para seus trabalhos. E aí eles mostraram que aquela lei que dizia que o banco onde o negro estivesse sentado deveria ser cedido para um branco, um negro sentado deveria ser cedido para um branco, era um apartheid americano, e os negros não tinham que se levantar para dar lugar ao branco. E aí houve uma marcha, uma campanha contra isso, e eles não pegaram por muitos e longos dias os ônibus. E aí eles mostraram para a polícia quem de fato, se o negro valia ou não, em termos econômico e financeiro, no sistema do pagamento das passagens. E aí teve que negociar, o sistema americano teve que negociar a igualdade dos direitos em todos os sentidos. Então, essa questão da liberdade é uma coisa muito séria, é um tema importante.